Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. A Reforma Protestante do século XVI foi um divisor de águas na história do cristianismo. Não foi uma inovação, foi um retorno à doutrina dos apóstolos. Foi uma volta às Escrituras. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agustiniano Martinho Lutero fixava nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim este grande movimento de reforma e dando início, então, a uma volta definitiva às Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Certamente, a verdade magna que refulgiu com esplendor naquela ocasião é de que o justo viverá pela fé. E a pergunta que fazemos agora é: quais foram os pilares desta reforma protestante? Nós sintetizamos esses pilares em 5 solas que foram destacados e enaltecidos nesse período da reforma. O primeiro deles, o sola Scriptura, ou só a Escritura. A Bíblia não é uma dentre as muitas revelações de Deus para nós no sentido de regra de fé e prática. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na nossa consciência, mas a revelação especial de Deus para conhecermos a sua vontade, o seu propósito, é a Bíblia. Ela é para nós a palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente, a nossa única regra de fé e de prática. Não é o que a igreja fala, ou o que o teólogo diz, ou o que esta corrente teológica ou filosófica afirma. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. O segundo pilar é sola gratia, ou seja, só a graça. A salvação não é por aquilo que você faz para Deus, mas a salvação decorre daquilo que Deus fez por você. Quando Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para assumir o nosso lugar como nosso fiador e representante, como nosso substituto. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus, então, assumindo o nosso lugar, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, pois Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, sendo santo, foi feito pecado, sendo bendito, foi feito maldição. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. O que é graça? Graça, este dom imerecido de Deus, esta oferta gratuita da salvação, da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Portanto, a salvação é total e exclusivamente pela graça de Deus. O terceiro pilar da reforma é sola fide, só a fé. O homem não é salvo pelas obras, o homem não é salvo pelas obras mais a fé, o homem é salvo pela graça mediante a fé. A fé não é a causa meritória da salvação, a fé é a causa instrumental da salvação. A Bíblia é peremptória, é clara em afirmar: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De tal forma que, quando você crê,
você se apropria, pela fé, desta oferta gratuita, a oferta da vida eterna, que Jesus Cristo, Filho de Deus, adquiriu para nós, pelo seu sacrifício vicário, substitutivo, dando-nos assim a bênção de tomarmos posse agora deste presente maior, o presente da salvação, da vida eterna. Portanto, não há possibilidade de nenhum ser humano ser salvo, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer tempo da história, exceto por meio da fé em Jesus Cristo. É a fé nele, é a confiança nele. Quando você transfere a sua confiança de quem você é, do que você faz, da sua religiosidade, dos seus méritos pessoais, das suas obras caridosas ou de quaisquer outras razões ou motivos, e você confia exclusivamente no Senhor Jesus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou para o apóstolo Paulo e para Silas: que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam com clareza: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é clara e Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é crer na igreja, não é crer no pastor, no missionário, no padre, no bispo, no rabino, é crer no Senhor Jesus. Só Jesus pode dar a você a vida eterna. Por isso, o quarto pilar da reforma é solus Christus, ou seja, só Cristo. Veja você que há alguns ditados populares que vão se consolidando na mente das pessoas. Por exemplo, todo caminho leva a Roma. Por exemplo, toda religião é boa. Ou, o que importa é você ser sincero. A pergunta é: isso tem base ou amparo nas Escrituras? É verdade que todo caminho leva a Roma? É verdade que toda religião é boa? É verdade que basta ser sincero para ser salvo? E a resposta é um sonoro não. A Bíblia nos informa que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Salvador. Ele veio ao mundo e recebeu o nome de Jesus, porque Ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. Só Ele morreu a morte vicária, substitutiva, em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Só Ele pagou a sua dívida, cancelou o escrito de dívida que era contra você, quitando a sua dívida com o seu precioso sangue. Só Ele é a porta do céu. Foi Ele quem disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Só Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. Só Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta dele nunca mais terá fome. Só Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Só Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crer nele não morrerá eternamente. Só Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus é a videira verdadeira, e só enxertado nele você pode produzir frutos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, tratando desta mesma matéria, lá em 1 Timóteo 2,5, vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, se você tomar um outro caminho que não Jesus, você não chega a Deus. Se você entrar por outra porta que não Jesus, você não entra no céu. Jesus é a porta do céu. Hoje é mistério que você reconheça que Ele é o único que pode dar a você a vida eterna, é o único que pode dar a você perdão para os seus pecados, é o único que pode conduzir você ao Pai. Mas finalmente, em quinto e último lugar,
O último sola da reforma é soli Deo gloria, só a Deus toda a glória. Na verdade, quando o homem adota o caminho das obras, ou o caminho do merecimento, ou o caminho da religiosidade, pensando em encontrar salvação nesses caminhos, ele está construindo com as suas próprias mãos o seu caminho. Mas o caminho da salvação não é aberto de baixo para cima, da terra para o céu, mas foi aberto do céu para a terra. A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus para que Deus receba toda a glória. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois glória pelos séculos eternos. De tal forma que não há a mínima possibilidade do homem chegar diante de Deus para ser salvo, dizendo, olha, eu mereci, eu fiz por onde? Então vim aqui receber a minha medalha de honra ao mérito. Eu vim aqui levantar o troféu do meu esforço. Não, absolutamente não. A salvação é só pela graça. A salvação foi planejada, é executada e é consumada por Deus, porque só Deus recebe a honra, a glória e o louvor. Toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação. Portanto, Deus é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Bom, diante desses 5 pilares, dessas verdades magnas e eternas que emanam das Escrituras, isso requer de você uma decisão. O que você vai fazer? Você já tem uma Bíblia? Você estuda a sua Bíblia? Você conhece a sua Bíblia? Você crê na Bíblia? Você compreende que a salvação é pela graça? Que você a recebe por meio da fé? Você reconhece que só Jesus Cristo salva? Você já entregou sua vida a Ele? Se arrependeu de seus pecados e pôs sua confiança nele? Você tem vivido na presença de Deus e para a glória de Deus? Hoje é um dia que você pode fazer a decisão mais importante da sua vida. Entregar o seu coração a Jesus, confiar nele como seu Redentor e receber dele, pela graça, mediante a fé, o presente, o dom da vida eterna. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E onde você está, ore comigo nesse momento. Esse é um tempo de buscarmos a Deus, de colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio de abrir a Escritura e saber que não precisamos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça é tua e nós vivemos pela fé. Então, aplica esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que haja salvação nesta casa, para que haja alegria lá nos céus por um pecador que se arrepende aqui na terra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Come to me.